calvinista, ela evidentemente não exime a verdade, ou não nos exime de pensar na verdade do livre-arbítrio. É claro que o homem foi dotado de livre-arbítrio. A questão é quando isso aconteceu. O livre-arbítrio é a capacidade de um homem arbitrar sobre decisões diante de si. Ele vai ponderar e vai tomar uma decisão, e esta decisão era livre, ele não era tendencioso, a sua natureza não pendia para o bem e para o mal. Ele verdadeiramente poderia tomar uma decisão. A natureza do homem, segundo Eclesiastes 7, 29, foi criada reta, portanto, ele teria condição de fazer o bem. Foi assim que nós fomos criados. Mas o homem escolheu, utilizando do seu livre-arbítrio, seguir aquilo que é mal. E quebrou a regra que foi dada pelo Senhor, a lei do próprio Criador. E com isso, ele decai da primeira natureza, que era uma natureza sustentada pelo próprio Deus, uma natureza que foi dada pelo Senhor, perfeita, porém imutável. Em havendo esta mudança, o homem deixa de ter uma natureza livre e passa a ter uma natureza escrava ao pecado. A condição de permanecer na primeira situação em que Deus os criou foi a condição de não cometer pecado, de não quebrar a lei. Quando o homem quebrou a lei, ele recebeu sobre si o salário do pecado, que é a morte. E a primeira morte foi a morte espiritual. A morte espiritual nos impede de fazermos aquilo que é bom. A morte espiritual, ela nos limita naquilo que nós temos como condições de decisão. Porque o homem ou qualquer ser não pode agir em desacordo com a sua natureza. À medida que o homem caiu, a sua natureza passa a ser má. E toda inclinação do homem é má. Antes eu podia escolher entre bem e mal, porque a minha natureza era reta. Agora, naturalmente, eu só escolho o que é mal. E é impossível de um homem se converter porque ele está preso à sua própria natureza. Assim como os pássaros não nadam e os bois não voam, os homens não deixam de pecar, porque é contra a natureza. Nós escolhemos esse caminho. Então, somente o Deus que criou poderia nos recriar. Somente o Deus que permitiu que tudo isso acontecesse pela quebra do mandamento poderia vir e mudar a nossa história. É exatamente isso que acontece na nossa recriação, na nossa conversão. O homem não pode ir a Deus, mas Deus vem até o homem e nos salva, mudando a nossa mente, como vimos lá em Romanos capítulo 12, a disposição do nosso coração e nos dando uma nova natureza. Por isso que Paulo diz, nós somos novas criaturas. O velho homem morreu e nós somos novas criaturas. A nossa condição, que vai ser explicada mais adiante, na confissão de fé, mas adiantando um pouco a conclusão, é que a partir desse momento da conversão, nós temos condições de escolher o bem e o mal. A nossa natureza, a nossa nova natureza nos dá a condição de fazer aquilo que é bom. Mas lembremos, o velho homem ainda está presente e ele tem que se levantar. Por isso que, uma hora ou outra, nós acabamos pecando. Mas graças a Deus, que em Cristo Jesus nos deu uma nova vida. Quando nós não podíamos, Ele nos salvou. Amém. Deus seja louvado por isso.